Olá, estamos aqui reunidas para a 13ª conversa virtual, juntamente com Marília Lohmann Cury, Denise Argemi e Heloísa Freitas. O Planeta Digital, a gente sempre é bom frisar, visa a inclusão das mulheres no mundo digital e no mundo virtual. Nós também proporcionamos a difusão de notícias relacionadas à tecnologia e à inovação. Nós estamos fazendo um trabalho que tem como título Mulheres no Século XXI. Para isso, a gente vai descrever um pouquinho o que é a Marília Lohmann Cury com seu currículo. Ela é psicóloga, ela é psicoterapeuta individual de grupos, conjugal e familiar, mestre em terapia familiar pela New York University, especialista em terapia familiar pelo Instituto de Terapia Familiar de Roma, Dr. Maurício Andolfi. É especialista em psicologia hospitalar, como também especialista em violência doméstica contra a criança e o adolescente, pela LACRE da USP. Ex-diretora psicóloga da Participais. Ex-psicóloga do Programa Violeta, que é a prevenção de acidentes e violência do Hospital Materno Infantil de Brasília, da Secretaria de Estado de Saúde. E também do Hospital de Base de Brasília, também da Secretaria de Estado de Saúde. Ex-presidente da ACOTEF, Associação de Terapia Familiar do Centro-Oeste. Ex-professora supervisora da Unip. Professora convidada de cursos de especialização em terapia familiar. Também é perita judicial em alienação parental. Fundadora do Constituto Lohmann, Terapia Geral e Ensino. Cofundadora da ATF-AGO, que é a Associação de Terapia Familiar de Goiás, e do Centro de Estudos de Terapia, que é a CEFAM. Presidente do Conselho de Cidadãos Brasileiros em Mendonça, Argentina. Professora na Universidade Javeriana de Bogotá, Colômbia. Além de conferencista sobre terapia familiar nessa cidade, em Mendonça, Argentina e outras cidades. Currículo muito extenso, maravilhoso. Denise, contigo. Bom, boa tarde, Marília. Prazer em te rever aqui no planetadigital.help. Nós gostaríamos de fazer uma colocação e que tu falasse a respeito. Desde a declaração de pandemia global pela OMS, em março, a maioria das pessoas está em isolamento social, sofrendo toda sorte de consequências que esse distanciamento ou isolamento traz. No Brasil, particularmente, nós já vínhamos tendo uma tensão política, não é? Onde o Brasil se encontrava já polarizado. Agora, além da pandemia, do isolamento social, nós estamos também sofrendo uma tensão política, econômica e social. Nesse contexto, nós queríamos também colocar que a maior parte das pessoas que trabalham com a saúde são mulheres. Então, quais são as estratégias que nós podemos adotar para preservar a nossa sanidade mental no Brasil durante esses dias que nós estamos vivendo, com relação à depressão, à agressividade, irritabilidade, à insegurança que nos traz, todos esses embates que nós não temos controle algum. Por favor, nos diz um pouquinho como é que a gente pode não sair completamente maluca dessa situação. Difícil, né? Difícil. Difícil. Mas, de qualquer modo, em primeiro lugar, eu queria agradecer a você, Denise, um prazer enorme de conhecer a Heloísa e me dar essa oportunidade de aliviar minhas tensões, abrir a boca, falar um pouco. Mas, na realidade, quando você estava falando de todas essas tensões, que reconhecidamente nós estamos vivendo, a terapia familiar, ela trata muito, é uma terapia sistêmica. Então, ela vê o indivíduo dentro de todo o sistema familiar, o individual dela, o familiar, e o todo, onde o indivíduo está inserido. E eu só queria citar um dos grandes terapeutas familiares que fundou, foi
um dos fundadores da terapia familiar, que se chama Murray Bowen, porque ele tinha um conceito que é muito importante em termos, se a gente encara as doenças mentais, a patologia. Por quê? Porque ele falava que quanto mais indiferenciado o indivíduo, ou seja, eu vou botar um termo comum, Maria vai com as outras, pior para aquela comunidade, pior para o indivíduo, e ele pode apresentar muitas psicopatologias, como crime, violência, inclusive esquizofrenia, etc. E o Bowen tem um conceito que é muito importante, que pode se aplicar muito no momento atual da pandemia, que o que ele fala é o seguinte: quando o indivíduo é diferenciado, ou seja, quando ele tem um eu básico, que ele sabe quem sou eu, o que eu quero da vida, o que eu vou fazer, a gente chamaria de um indivíduo racional, mas não quer dizer que ele seja racional, ele tem sentimentos, mas sabe exatamente. Quando ele é assim, ele ainda consegue seguir a vida adiante. Mas quando a gente está num contexto como o nosso atual, toda a sociedade, mesmo o indivíduo indiferenciado, muito mais, mas o diferenciado também sofre uma consequência que eu não sei se o nome seria uma baixa dessa diferenciação, mas existe uma indiferenciação societal. Então, todos nós, por mais independentes que sejamos, por mais individualizados, sofremos essa consequência da sociedade. E, como você bem disse, o Brasil já estava atravessando um problema sério em termos assim, econômicos, né, e tudo. O pós-pandemia, ou atualmente na pandemia, tem pessoas sendo demitidas, tem pessoas que não sabem o que fazer da vida, porque faziam um certo tipo de atividade que hoje em dia é impossível realizar, né? Então, as pessoas têm que se reinventar para poder sobreviver. Mas sobre isso eu queria falar mais tarde, eu queria falar dessa ansiedade, dessa depressão, dessa angústia, que só quem não é muito humano é que não vai sentir, todos nós sentimos, né? A insônia, a tensão, e isso acarreta também muita agressividade. A gente está vendo assim grupos políticos diferentes, não interessa quem são, mas realmente se engalfanhando, e inclusive situações meio impossíveis, né? Porque intolerância, né, Marília? Intolerância total, você tem que ser como eu. Quer dizer, tem gente apedrejando ônibus que transporta o pessoal da saúde. Aqui em Brasília houve uma manifestação dos enfermeiros pedindo mais, né, para parlamentares de segurança, e aí são agredidos e tudo. Isso tudo eu acho que tem muito a ver com essa insegurança que nós estamos vivendo, e a gente sabe que é provocada pela pandemia, mas é também provocada por essas situações que nós estamos vendo na televisão diariamente, esse desafio às instituições, essa insegurança política que nós estamos vivendo. Uma insegurança política, e tudo isso que acontece lá fora vem aqui para dentro. Claro. Né? Quer dizer, não tem como. A televisão, principalmente, é um meio de comunicação que influencia muitas pessoas, em tudo. As novelas, eu não vou citar agora, porque não vem ao caso, mas eu já peguei muitos casos de conflitos conjugais, porque havia aquela mesma situação numa novela que estava passando, entendeu? E agora, as casas são inundadas e, de certa forma, as pessoas precisam de uma certa informação, né? Com a questão da pandemia. Então, o que acontece? Os casais, de certa forma, começam a ser intolerantes uns com os outros, a se agredirem. O fato da pessoa morar numa casa grande pode facilitar, mas muitas vezes nem isso acontece, porque as pessoas estão tão assim, sabe, tão necessitadas, quase assim uma necessidade física, de aconchego, de me toca, sabe, de sentir que tem alguém ali do lado. Agora, há também as pessoas que estão sozinhas, e não podem sair, não, é um risco de vida, e aí também elas correm um risco grande de depressão,
né? Então, eu queria fazer um parênteses e ensinar um exercício contra a ansiedade, que liberasse um pouco a ansiedade do indivíduo, que acalmasse um pouco. Que, primeiramente, a gente sabe que os exercícios respiratórios, eles fazem muito bem, acalmam, né, na yoga e tudo. Mas esse exercício eu aprendi com um colega, e depois um cliente meu do hospital de base me disse: doutora Marília, muitas vezes nós, bombeiros, fazemos esse exercício quando a pessoa está presa nas grades de um carro, etc. Não sei o quanto isso é verídico, assim, nunca perguntei a outros bombeiros, mas ele fala, de qualquer modo, o exercício é esse. Se você está muito angustiado, você vai fazer o seguinte: você vai respirar fundo, o máximo que você pode, parar a respiração e expirar, parar, de novo, sempre contando. Se você pode inspirar até 10, você vai contar a pausa até 10 e a expiração até 10, a pausa até 10. Se é 5, você inspira até 5, para até 5, bota até 5. Cada um no seu limite. Cada um no seu limite. Cada um no seu limite. No seu limite. Mas a pessoa deve fazer isso pelo menos umas 5 vezes. Aí agora nós vamos fazer um exercício de visualização. Quem sabe nadar, que eu não sei se quer dizer, nem todas as pessoas sabem nadar, eu vou primeiro ensinar para as pessoas que sabem nadar. Certo. Que sabem nadar, de preferência, no fundo de uma água. Então, a pessoa faz esse exercício, tá? E aí, se vocês quiserem experimentar, não vão fazer 5 vezes, façam uma vez e fechem os olhos e eu vou dando as instruções, tá bom? Tá certo, vai. Então, vamos inspirar, parar, botar para fora, parar, e agora podem respirar normalmente, fechando os olhos. Vocês vão imaginar que ou vocês estão dentro de uma água do mar, de um lago, de um rio, ou vocês estão dentro de uma piscina. E vocês vão inspirar para poder nadar submersos. Então, você inspira, fecha os olhos e vai dentro da piscina e vai imaginando que você está nadando, que aquela água gostosa está passando por você, que está levando as tuas preocupações lá para o fundo dos oceanos, vai aos poucos nadando, sentindo a gostosura, o carinho que a água te faz. Quando você não aguentar mais de prender a respiração debaixo d'água, você emerge, tá? Aí você inspira de novo e vai de novo, submerge, vai para debaixo d'água e vai sentindo o carinho daquela água. E aí você tem que fazer isso 1000 vezes até, de repente, depois de uma 10ª vez, você vai estar mais calma, sabe? É um exercício muito bom. E a pessoa pode fazer isso se estiver no ônibus, não dirigindo, mas se estiver no ônibus, se estiver em algum lugar que ela não precisa estar parada num banco, deitada numa cama, o que for. Ela pode ir fazendo isso, sabe? E a visualização, junto com a inspiração, ajuda muito, junto com a respiração, tá? Marília, quem não sabe nadar, por exemplo, poderia visualizar uma outra situação? Sim, tá. Foi bom você me lembrar. Porque quem não sabe nadar pode pegar um banquinho de plástico debaixo do chuveiro. Se tiver chuveiro, eu acho que chuveiro é mais comum do que banheira, né? Então, sentar nesse banquinho, colocar uma água à temperatura morna, gostosa, e fazer o mesmo exercício, fechando os olhos e sentindo a água cair do alto da cabeça até o chão, e com isso levando todas as preocupações, se deixando inundar por uma sensação de quietude, de
tranquilidade. Tá? Certo, perfeito. Daqui a pouco eu falo outro exercício aí. Não, ótimo. Determinação. Mas eu realmente eu acho que já que a gente tocou, porque essa parte da violência tem acontecido muito. A heteroviolência, mas também a auto, de pessoas que se cortam, que podem até chegar a um nível de depressão, de pensar em se suicidar e outras coisas, né? E às vezes também de se suicidar e assassinar o outro que está perto. Isso não é incomum, tá? Então, com relação à violência de casais, que acontece muito, ou os membros de uma família que estão ali aglomerados, querendo sair, querendo fazer uma coisa, eu recomendaria algumas regras. Uma é que as pessoas possam se distribuir entre os espaços e, se há pouco espaço, que elas possam se distribuir a nível assim, de horário. De tal hora a tal hora eu vou ficar na sala, de tal hora a tal hora você fica na sala, sabe? De tal hora a tal hora eu vou ficar na cozinha, no meu canto. Para as pessoas conseguirem respirar um pouco sozinhas e conseguirem também se concentrar em si mesmas e pensarem um pouco. O fato de uma pessoa também, eu acho que já falei, de ter uma casa grande, não quer dizer muita coisa, não, porque às vezes as pessoas se aglomeram mesmo. Mas essa divisão de espaços é muito importante. A outra coisa é a pessoa seguir um horário de vida, como se ela trabalhava de 8 a meio-dia, ela vai, se veste, não fica em casa de pijama o tempo todo, se veste e segue um trabalho, mesmo que não tenha um trabalho, um teletrabalho, vá fazer alguma coisa que possa lhe dar prazer, sabe? É muito importante a pessoa seguir a vida de fora dentro de casa. Ou seja, estabelecer uma rotina durante esse período. Exato, uma rotina diária é importantíssima, porque senão as pessoas não sabem nem que dia da semana, nem que hora é. É verdade. Marília, antes que tu vá avante, eu queria que tu trouxesse uma coisa que tem nos preocupado muito também, né? Hoje ainda assisti a alguma coisa, ou seja, as pessoas estão indo ao shopping, quem pode, comprando eletrodomésticos, eu soube que a televenda aumentou, etc. Mas e aquelas pessoas que vivem em pequenas comunidades, que vivem nas vilas, que vivem nas favelas, onde a aglomeração, infelizmente, é uma realidade social que não é nova e agora vem agravada com a pandemia. O que é que nós teríamos para dizer para essas pessoas que vivem esta realidade, e são milhões de brasileiros que vivem essa realidade, como é que nós poderíamos ajudar psicologicamente essas pessoas com essa redução de espaço? Em primeiro lugar, eu acho que é difícil, mas é importantíssimo que elas se deem conta do uso de máscaras e álcool, né? Isso é imprescindível e muitas vezes não se ajuda muito, né? As pessoas não ajudam, muitas outras. E então, essas pessoas, você sabe que essa questão de espaço individualmente me atrai muito, porque eu faço muita visita domiciliar, eu atendo em casa muitas vezes para conhecer melhor a família. E eu já participei de alguns estudos em famílias pobres, que não tinham nada, sim, ou já atendi muitas famílias que não tinham, digamos, tinham um cômodo só e acabou-se, né? Isso. E os casais tinham dificuldade de ter uma relação sexual, dificuldade de delimitar. E eu sempre falava, olha, vocês podem pegar um armário que está aqui e dividir, sabe? Como em famílias aqui do Paranoá, de Brasília, que é uma comunidade mais satélite, mas tem muita gente pobre, eles mesmo muitas vezes colocavam uma cortininha, sabe? Divisão de espaço. Então é muito importante, até a divisão de espaço, se cada um tem um pouquinho de roupa, que coloque numa caixinha, mas aquele ali é a minha individualidade, porque eu acho que é muito importante.
Agora, eu te digo uma coisa, eu já tive muitas experiências de visitar famílias assim que viviam num espaço de 500 metros quadrados e que, às vezes, o filho de 15 anos tinha que dormir com a avó no mesmo quarto, tendo 10 mil quartos, porque a desculpa que ele tinha que vigiar a avó, que não tinha nenhum problema de Alzheimer, nada disso, sabe? Então, é assim, essa questão do espaço, o espaço externo revela um espaço interno. Percebe? Então, Não entendi isso. Explica um pouquinho melhor. então, o que eu estava dizendo, as pessoas, por exemplo, de uma comunidade carente, elas Aham. podem muito bem delimitar o espaço externo dela, Certo. que é o Certo. espaço interno. Aqui eu fico na minha cama, mas eu fico, sabe? Se eu tenho beliches, eu vou dormir uns em cima, o outro embaixo, e aí eu vou cobrir com um cobertor, com um lençol, a minha cabaninha de baixo. Entendi. Entende o que eu A estou dizendo? própria individualidade. Isso não tem nada muito a ver com a situação econômica, não. Tá? Certo, entendi. Entendeu? Então, essas pessoas também elas podem ser orientadas para, além dos cuidados, digamos, essenciais, né, para não se pegar o vírus, de realmente delimitar o seu espaço. Você tem uma caixa de sapato, você coloca as suas coisas ali, aquilo ali é sua, não é de mais ninguém. Porque a individualidade é que vai fortalecer a individuação que eu falava antes, né? Certo. Quem sou eu? Né? E aí vem a importância do autoconhecimento que tu falava outro dia? Sim, aí um dos aspectos que eu acho muito importante é que se a pessoa puder aproveitar essa pandemia, que não me matem, mas eu acho que tem muitas coisas boas. Tem coisas positivas. Além da natureza, né? Ecologia, que está maravilhosa, entende? Você se dá conta de quem você é. E tem uma coisa que é muito importante. O seu amigo para a vida inteira é você mesmo. A gente não sabe quando vai morrer, quando vai nascer, etc. Mas você sabe que um dia, quando você morrer, a única pessoa que vai estar do seu lado é você. Então, aproveite-se, sabe? E eu acho assim que tem alguns exercícios da gente se empoderar um pouco da gente. Um deles é começar a se olhar e ver, pô, olha que legal, olha como eu sou bonita, olha como eu sou inteligente, olha como eu sou bondosa, olha como eu sou isso ou aquilo. E isso tem a ver com a gente uma dos aspectos é a gente se localizar no mundo. Tá? Com ou sem pandemia, eu posso parar e olhar como é que eu estou com relação a mim mesma, ou seja, que cuidados eu estou tendo comigo mesma. Você não reparou, mas eu pintei o cabelo antes de vir aqui, porque estava aparecendo. Não, tá linda, tá linda. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que cuidados eu estou tendo comigo mesma? Eu não preciso ter um outro para me cuidar. Então, eu vou me desleixar porque eu não tenho outro. Tem muitos casais que, inclusive, agora estão sentados de pijama o dia inteiro, a noite inteira, entende? E não se olham, não se cuidam, né? Então, o aspecto estético, o aspecto médico está meio complicado. Se você não tem, que eu espero que ninguém tenha Covid, é melhor ficar em casa, isso a gente sabe. Claro. Mas tem outros aspectos. Eu vou fazer uma dieta para não virar uma baleia quando a Covid acabar, né? Então, a gente precisa examinar, se você quiser, depois eu te mando isso em texto, né? Porque a gente precisa se examinar de como nós estamos nos relacionando conosco a nível cultural, porque a televisão traz programas bons, né? E também nós temos a possibilidade de fazer cursos pela internet. Se uma família, eu acho que é difícil uma família não ter um computador ou mesmo um celular, todos os brasileiros têm para fazer algum curso na internet, que tem cursos grátis. Mas uma família pode não só isso, não só depender da internet, né? Quer dizer, um pai que sabe cantar, pode cantar com o filho, tocar violão, ensinar alguma coisa. Pode ler um livro. Pode ler um livro, exatamente, né? Então, também o nosso relacionamento com o mundo externo, tá?
Então, em termos assim de religiosidade, eu acho assim que não é a religião, mas algum tipo de espiritualidade ajuda muito a dar força psicológica, emocional para a pessoa. Pode ser, eu acredito no universo, não interessa, sabe? Sim. Só de a gente olhar a beleza na natureza, você tem que acreditar que existe algum raciocínio maior, mas não é só isso, né? Então, também nós refletirmos sobre as nossas relações mais próximas. Como quem tem pai e mãe, ou avô, como está a minha relação com meus pais, com meus irmãos, cunhado, todo mundo que engloba uma família, tá? O fulano é distante. Então, tem 3 perguntinhas que a gente pode se fazer. Como está a relação? Como eu gostaria que estivesse? De repente não me interessa me aproximar de ninguém. E o que eu posso fazer com relação a essa minha insatisfação? Percebe? Porque nós sempre podemos fazer alguma coisa. Se o outro não quer, aí não se pode. Um outro problema. Né? É outro problema, sabe? E aí, eu já disse que eu sou. Pois é, né? Eu queria te interromper um pouquinho para trazer puxar um gancho daí, né? Com essa nossa vida corrida, atribulada, de homens, mulheres, todos nós corremos muito e a maioria de nós não pensa muito em si próprio, como é que eu estou, o que eu ando pensando, eu estou me gostando. Não, mas agora com a pandemia, me parece que esse confronto íntimo tem sido quase que inevitável para a maioria de nós, não é? E aí eu me pergunto, e as pessoas que estão completamente sós e se deparam de repente com o resultado que não é muito satisfatório para si própria? O que é que nós podemos fazer para que essa pessoa perceba que há formas de viver de uma forma mais saudável, inclusive mentalmente, para não cair numa depressão, numa tristeza profunda, enfim, para que isso não progrida? Eu acho que mais do que nunca as pessoas precisam se dar o direito de se amarem. Tá? Então tem aquele, não sei se é ditado, se está na Bíblia, mas é amar ao próximo como a si mesmo, né? Acho que é um mandamento isso aí. Como a si mesmo vem no final da frase, as pessoas acham que elas não têm o direito de se amar. Quem anda de avião sabe muito bem que a aeromoça vai lá e fala: apertem os cintos e, se por acaso houver uma despressurização da cabine, por favor, coloquem o respirador, a máscara, em você antes de ajudar qualquer um. Porque se você não se colocar a máscara, você vai para o beleléu, desmaia, dá trabalho a todo mundo e não ajuda quem está do teu lado. Eu acho que esse exemplo é bom a gente ficar se lembrando. Você está entendendo? Porque isso vale para a vida. A gente tem que se amar. A gente tem que se gostar. Que também tem outra coisa. Tem um exercíciozinho. Posso falar? Deve. Eu me amo, tem que repetir várias vezes. Eu me amo, eu me amo, eu me amo. Eu me respeito e me faço respeitar. Aí você vai falando, entendeu? Até acreditar no que está dizendo, então, né? Então eu vou dizer, o espelho quase fala comigo, de tanto que eu falo para ele que eu me amo. Ótimo! Ótimo. Agora tem uma outra que eu falo sempre, sabe? Eu falava para as minhas pacientes do hospital de base, porque eu acredito muito em psicossomática. Então, vinham cheios, pacientes de fibromialgia, então vinham cheios de dores, não sei o que, babá. Aí você fala: por que você está com dor? Porque eu fui lavar a calça jeans do meu filho que tem 30 anos. Então, eu ensinava sempre assim: olha, vamos lá repetir 1000 vezes. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, sexto eu, sétimo eu, oitavo eu, nono eu, décimo eu. E depois, quiçá, né? A gente fala aqui muito cuica, quiçá o outro. Sim, na verdade não é egoísmo, é uma forma saudável de se relacionar consigo e com os outros. Então, a pessoa vai ter que, por exemplo, eu tenho uma irmã que cozinhava muito bem.
E agora, com a pandemia, ela às vezes fica pegando comida fora, mas terrível. Ela nunca mais cozinhou. Ia muito a restaurante. E aí eu falei, puxa, você cozinhava tão bem, etc. Você sabe que ela começou a cozinhar e começou a ter prazer de novo na cozinha? Então, às vezes, isso dá tempo para você parar e falar, puxa, que coisas do passado eu fazia e que me davam prazer e eu não tinha tempo de fazer. Então, muitas vezes, você listar uma habilidade sua, por menor habilidade que você tenha, mas você botar em prática é muito importante, porque isso, inclusive, te dá uma sensação assim de bem-estar e de felicidade, sabe? De aprender algo novo. A outra coisa é também quando a pessoa fica muito preocupada com outra, etc., ou com algumas questões, e não pensa em si. E aí eu falo que é muito importante a pessoa parar e pensar assim, eu tenho que me cuidar. E se eu fosse a minha mãe ou o meu pai, o que eu passando nessa situação, o que eles falariam para mim? Ou então, eu me imaginar, sempre visualizando, a visualização é muito importante, sabe? Fechando os olhos, lembra, se você tem uma fotografia de criança, eu não tenho, eu era quinta de sexta, mas de qualquer modo, sabe? Você se visualiza e te carrega no colo, olha para aquela criancinha que você foi e fala, sabe? Bom, eu sou o meu filho. O que eu vou dizer para ele nessa situação? Nessa situação de solidão, nessa situação de tristeza, muitas vezes, sabe? Se fosse meu filho, você não precisa ter filho, mas, sabe? Claro. O que eu Sim, alguém que posso quer dizer para proteger. ele? Uma lembrança que seja muito boa, né? De compartilhar com essa pessoa, sabe? E outra coisa que a pessoa também tem que fazer é focalizar em si. Focalizar em si. Então, muitas vezes, você pode até voltar para o passado, numa memória boa da tua vida. Porque eu me lembro quando eu era adolescente, eu acho que todo adolescente faz isso. Sonha acordado. É daydreaming a palavra em inglês. Eu sonho acordado, eu vou lá nas nuvens. Então, Eu sou até hoje acordada. Adolescente até hoje. Pois é, eu recomendo que a pessoa pense sobre si, pense sobre a sua vida e fecha assim uma memória, uma visão de algum momento, ou mesmo do que quer que aconteça, e imagina que aquilo está acontecendo. E aí você começa a detalhar cada passo. Não é falar assim, ah, que bom, aquela minha festa, ou sei lá, quando eu tive um filho, ou quando eu casei, ou quando eu me formei. Não. Detalha. Se é do passado, você vai detalhar. Bom, lembrar da roupa que eu estava vestindo, se eu consigo me lembrar dos meus amigos de escola, se eu, sabe, quem foi a minha formatura, o que eu fiz depois, assim, e também para o futuro detalhar cada passo do meu projeto de vida. E isso é prioritário para mim. Isso eu vou tentar colocar em prática. E como é? Quais são os passo a passo do que eu vou. Como é que eu posso, com esse objetivo que eu tenho para pós-pandemia, digamos, o que eu posso fazer? E há coisas que eu posso fazer agora, porque a internet existe. Isso, não precisa esperar que termine, né, o isolamento. Não precisa. Pega o Google lá, né? A enciclopédia basta de antigamente. E você vai tentando fazer um passo a passo, sabe? Olha, eu te digo uma experiência de hospital. Eu atendi em todas as clínicas. E teve uma época que eu atendia muito pacientes com leucemia e pacientes oncológicos. Eu e minhas amigas, e a gente comentava uma coisa: aquele paciente oncológico, que ela tinha, uma amiga minha tinha um fato verídico, ela tinha uma paciente que era condenada, daqui a 3 meses você vai morrer. Aí a paciente chegava para minha amiga psicóloga e falava assim, oh, doutora, eu não posso morrer, porque eu tenho que fazer uma casa para cada filho. Aí ela dava um jeito, comprava, fazia a casa. Bom, agora eu não posso morrer, porque eu tenho que comprar um carro para cada filho. Você sabe que essa pessoa não morreu? E eu tenho outro paciente individual, tinha, porque agora que apareceu com câncer de próstata e deram pouquíssimo tempo para ele.
tá vivo até hoje. Porque ele falava, eu tenho que criar meus filhos, ele tinha um negócio, eu falei assim, eu tenho que botar adiante meu negócio, os filhos estão grandes, um está terminando a faculdade, o outro já terminou, já está trabalhando com ele no negócio dele, e ele está vivendo da Silva. E ninguém, os médicos não entendem. O irmão dele, que é médico, falou assim, eu não entendo como é que ele está vivo. Entendeu? Então, como é importante esses projetos. Agora, e uma coisa, quando tu fala lá, primeiro eu, depois eu, depois eu, depois eu, depois eu, né? A maioria das mulheres tem um grande problema, que é pensar primeiro em si. Via de regra, nós pensamos primeiro nos outros, no marido, nos filhos, na mãe, na avó, na tia, na melhor amiga. Quer dizer, como é que a gente consegue superar esse obstáculo de tentar se colocar na primeira pessoa da vida da gente? Como é que faz isso? Acho inclusive, antes de tu falar, Marília, eu vou completar o que a Denise falou, porque enquanto tu falava, Marília, que a gente tem que ser eu fiquei pensando assim, nossa, mas será que não é ser tão egoísta assim? Só eu? Como a Denise disse, a gente acaba pensando, eu estava pensando mais nos outros do que do eu, entendeu? A gente tem essa dificuldade. Muito grande, mas aí o eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, não sei o quê, eu me amo, etc., é um mantra. Você tem que repetir 500, 1000 vezes para você realmente se apoderar e você respirar. Você respirar esse mantra, ele é uma lavagem cerebral. É uma lavagem. Bem, tá. Entendeu? Não é uma vez. A gente te liga, faz uma nova reunião para ver se a gente melhorou, então. Já acabou? Porque eu só ia falar sobre violência. Não, por favor. Por favor, ainda temos. Olha, já vamos quase fechar uma hora daqui a pouco, ainda temos que saber. Eu vou falar rapidinho. Coisas de você, coisas tuas. Tu quer dar mais alguma dica que tu considera importante para que nós saiamos? Dica sobre a violência, tá? Então, diga. Porque eu trabalhei muito com isso, né? Então, primeiro tem um aspecto econômico da violência, porque muitas mulheres que não trabalham, elas acabam ficando refém do marido. Mas aí, dentro das habilidades, eu tinha muitas pacientes no hospital que faziam artesanato, pegavam garrafa PET, faziam bolsas, brincos, não sei o quê, quer dizer, isso se pode aprender também até no celular com o Google, entendeu? Artesanato e vender. Isso é uma libertação financeira, fazer brigadeiro, o que for. Eu não vou falar muito sobre isso agora, que nós temos pouco tempo. Mas eu queria chamar a atenção para esse fato de que, como as pessoas têm que realmente dividir os ambientes, etc., tem muitos casais que existe uma violência emocional, que a mulher às vezes não percebe, né? De que, até do homem sair na rua e olhar para outras mulheres. Isso é terrível, uma violência emocional. Ou desfazer, sabe? Dizer, ai, que horror, não sei o que, bababá. Mas eu nem vou falar nisso, porque eu sei que a gente tem pouco tempo. Eu estou muito preocupada com a violência física, porque a gente sabe que o índice estatístico de violência aumentou muitíssimo, sabe? Então, eu estou preocupada com isso. E, principalmente com a questão de que muitas pessoas que sofreram violência na infância, e se não fazem uma boa terapia, elas repetem essa situação porque ficou normal, ficou incorporado como algo normal. Tá? Isso é uma atenção que a pessoa tem que ter. Mas não são todas, mas tem. Agora, quando o parceiro está pedindo uma briga, porque às vezes os homens ficam tão agressivos, tão assim, que eles pedem uma briga. Aí há modos de você sair do campo, de fazer a imagem que eu faço, sabe aquele relógio que você vê a máquina dele, que ele tem um vidro? A engrenagem toda. A engrenagem toda, tá. Então, você tem que se imaginar como se você estivesse cercada desse vidro transparente, mas que esse vidro transparente fosse de aço, sabe? E que você está ali e que o outro fala não te atinge. Uma das coisas que a pessoa pode fazer é
fazer assim, falar para si mesmo, nunca para o outro, que é uma provocação, não é? Falar assim, eu te perdoo porque você não é como eu gostaria que você fosse. Eu te perdoo porque você não é como eu gostaria que você fosse. Vai repetindo, repetindo, repetindo. Ou então, se você se lembra de uma coisa do passado, eu te perdoo porque você não foi como eu gostaria que você tivesse sido, né? Mas tem outras coisas que se pode fazer, que é, digamos, a pessoa chegar e dar um pretexto qualquer e falar assim, eu não sei o que eu comi. Sabe, quando está não crescendo, não sei o que eu comi, estou passando mal. Se tranca no banheiro, fica lá, cantarola, sempre no silêncio, na cabeça, cantarola uma música que goste, se quer rezar uma oração, reza, e Tentar sair do campo de visão do campo de visão, porque é muito difícil o outro estar te provocando e você ficar calado. É muito difícil. Agora, tem uma tática quando você não pode realmente sair do campo de visão, é o outro te xingando. Por que você é isso? Por que você é aquilo? E a pessoa está assim, contando de 1000 a 1. 1000, em silêncio, tá? 1999, 998, 997. Então, como a pessoa tem que prestar atenção em duas coisas, se ela presta atenção no 1999, 998, ela é um modo dela se controlar, tá entendendo? Com relação ao outro. Sim, na verdade, ela não vai ser capaz de impedir uma agressão, mas é uma forma de tentar se autoproteger, é isso, né? Há muitos momentos que o outro, sabe, a própria pessoa estimula o outro, porque o outro fica falando, falando, falando como uma provocação, sabe? E se você não responde, tem uma história que eu escutei de Gandhi, que eu não sei se é verdadeira, mas que eu escutei que Gandhi, pacífico, como sempre, estava sentado assim na calçada com um discípulo, e aí veio alguém e começou, porque você é isso, porque você é aquilo, Aí o discípulo, revoltado, falou assim, mas por que você não revira? Por que você fica quieto? Aí o Gandhi falou assim, porque ele está querendo me dar um presente e eu estou devolvendo. Que bacana! Nossa! Entendeu? Agora, a última coisa é se a coisa pega, se vai pegar fogo, você abre a porta de casa e... ó, essa é muito boa. Essa me parece bem eficaz também. Mas as outras ajudam a não chegar a esse ponto. Muito obrigada por essa tua contribuição. Eu vou passar a bola para a Elô para que a gente conheça um pouco mais essa mulher maravilhosa que é a Marília Loman Cury. Agora a gente quer conhecer a Marília pessoa, a Marília mulher, a Marília profissional. Já falou bastante da vida profissional, só que agora a gente quer saber como é que tu contempla tudo. Como é que é o dia a dia da Marília profissional, Marília mulher, Marília dona de casa, Marília esposa, Marília mulher. Luísa, eu vou te confessar uma coisa. Eu já tinha falado para a Denise que não existe uma distinção muito grande entre a Marília profissional e a Marília mulher. Se você fosse minha cliente, eu seria capaz de contar coisas da minha vida para você, se eu acho que isso vai te ajudar, tá? Então, começa por aí. Agora, as pessoas, por exemplo, agora eu estou convivendo com o meu genro, porque ele mora no Canadá, veio para cá fazer uma operação, e aí pegou a pandemia, não pode entrar lá. E eu adoro meu genro, eu gosto muito dele, mas ele é muito crítico, ele está sempre falando, Marília, eu contei quantas vezes você foi da sala para a cozinha, você foi umas 10 vezes, não sei. Capaz! Ele mete o sarro. E eu rio muito, porque me ajuda também, é um espelho que está ali me vendo, entendeu? A Marília, às vezes, é dona encrenca, mas eu sou dona encrenca até com o paciente, sabe? Eu deixo a contra-transferência do paciente, eu uso a contra-transferência quando o paciente desperta em mim um sentimento. E aí eu uso, entende? E olha, os psicanalistas... A Marília é casada, a Marília tem filhos, a Marília tem netos. Eu vou dizer, a Marília é casada. Aí, se eu disser há quantos anos, eu vou revelar a minha idade, mas eu digo. Diz. Se eu não pegar essa pandemia e eu não morrer, eu vou Ai, que horror! 50 anos de casada. Parabéns, bem século. Com o mesmo homem. Não é com o mesmo homem.
Sabe por quê? É com o mesmo homem físico. Mas Sim. nem isso é, porque as pessoas engordam, as pessoas emagrecem, as pessoas mudam né? Mas você está sempre se desenvolvendo ou não, regredindo. Então, a gente não está casado com a mesma pessoa. Mas tudo bem que é o mesmo nome. E como é que é a Marília mulher que acompanhou o trabalho do marido no exterior? Como é que essa Marília mulher se mexeu nessa situação? Olha, eu sempre aproveitei os lugares que eu morei, com exceção do Paquistão, porque ali era impossível, sabe? Eu estava num fechamento islâmico muito grande e eu só podia me lidar, assim, conviver com pessoas estrangeiras. Mas em cada lugar que eu vivi, eu aproveitei para me desenvolver na minha profissão, em alguns lugares, ou para passar adiante. Por exemplo, em Nova York, eu fiz meu mestrado. Depois de Nova York, eu fui para Bogotá, eles não conheciam terapia familiar, aí eu dei várias palestras, trabalhei como voluntária com mães de um jardim de infância, né? Uhum. Depois eu fui para o Paquistão, nada a fazer. Voltei para o Brasil, eu sempre trabalhei, tá? E quando eu fui de novo para a Itália, eu fiz o curso com Andolfo. Da Itália, eu fui para Montreal, eu cheguei a ter umas discussões, assim, um ano, com um psiquiatra que atendia a família, etc. Depois eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou dar um tempo. Aí eu resolvi fazer o quê? Eu gosto muito de trabalho manual. Então eu fiz um curso de cerâmica, que eu amei, e eu não sou caprichosa, tá? Então esquece, mas eu fiz um curso de cerâmica. E fiz também um curso de flamenco. Só que eu amo. Só que eu ia com uma amiga para o curso de cerâmica, ela era argentina, bebia seu vinho, eu não estava acostumada, eu bebia o vinho no almoço, depois eu ia de tarde no curso de flamenco, aí chegava lá, todo mundo ia para um lado, eu ia para o outro. Eu desisti. Tentei aprender tango, mas eu estava aprendendo com meu marido, aí depois meu marido teve um serviço temporário em São Salvador para assistir lá umas eleições, eu fiquei sozinha, aí eu ia à aula, aí eles me deram, os professores me deram um senhor idoso, sabe? Mas tem uns passos de tango que você entrelaça as pernas. E aí, realmente, se fosse um Brad Pitt da vida, tudo bem, mas aí eu desisti também. Aí eu estava falando em Montreal. Aí eu voltei para o Brasil, ficamos uns 17 anos. E como eu trabalhava, o que eu vou fazer? Sabe, com todo respeito, não dá para ficar à toa na vida, né? Aí ele foi para Mendonça, e em Mendonça eu pintei e bordei, porque eu fui presidente do Conselho de Cidadãos Brasileiros em Mendonça, e com isso eu tive a oportunidade não só de dar palestra sobre terapia familiar, mas sobre outros assuntos, e também fazer um pouco um serviço voluntário de caridade, de reunir agasalhos para as pessoas pobres, e também um serviço cultural de, por exemplo, como presidente do conselho, nós fizemos uns programas de rádio, cada conselheiro falava de um aspecto do Brasil, da cultura, da arte pictória, da música, sabe? Então, foi excelente, foi muito bom. E outras coisas, né? Eu até já esqueço, né? E filhos? Ah, bom, tá. Depois só vou te dizer isso. Depois de Santa Lúcia, depois de Elô, vai lá, porque senão tem que puxar a Marília. Filhos, netos. Tá, tudo bem. Depois de Mendonça, eu fui para Santa Lúcia, no Caribe. Aí a mentalidade é muito difícil. Eu tentei trabalhar com violência lá, porque tem muita. E a única coisa que eu consegui fazer, uma vez, depois de 2 anos, depois de, pelo amor de Deus, deixa eu fazer alguma coisa voluntária, foi fazer um workshop sobre empoderamento, que é um pouco do que eu falei. Bom, filhos. Eu casei e só 6 anos depois nós conseguimos ter filhos. Primeiro porque eu estava estudando, e depois porque eu descobri que eu tive problemas para engravidar e meu marido também teve problemas. Então nós ficamos 6 anos sem filhos. Aí nasceu a minha primeira filha, que também é psicóloga, está fazendo mestrado no Canadá e tem 2 filhas, e o marido está aqui comigo. Opa, o marido está aqui. Depois dela,
isso, mas na base realmente de tratamento, tá? Aí o segundo filho eu só tive no Brasil depois de 5 anos, porque no Paquistão nem pensar em fazer algum tratamento. E aí eu tive de novo, eu tinha problema nas trompas, eu tinha que abrir trompa, não sei o quê. Aí eu tive meu segundo filho, que é esse que eu te falei, que faz taoísmo, ting, que eu amo de paixão. Também é o único filho, né? E a minha terceira filha, que ela veio sem ser convidada, porque a gente já tinha 2 filhos. Fomos à Catedral de Chartres, porque dizia em Paris, perto de Paris, porque faziam milagres, entende? Então a gente diz que eles nasceram por isso, mas a minha segunda filha, ela é economista, mas o primeiro mestrado dela foi em estatística, fez outro mestrado em Londres e agora está fazendo PhD dela em economista, mas ela é economista e sambista, tá? Ela é solteira. O meu segundo filho tem um filho de um primeiro relacionamento, 2 filhos desse relacionamento que eu acho que é mais estável, porque o outro surgiu depois de 1 mês de relacionamento. E ela, minha nora, que é um anjo de pessoa, tem um filho da mesma idade do meu neto, que é do outro relacionamento do meu filho. Eles são muito diferentes, mas eu amo ser avó. Tá? E deixa eu dizer, eu amo ser avó, mas aconteceram 2 fatos. Quer dizer, o mesmo fato. Quando eu ia ser avó, eu falei assim, ai, meu Deus, eu tenho que pintar meu cabelo. Então, eu era loira, eu pintei o cabelo de vermelho, sabe? Vermelho, para dar uma diferença, assim. E também, quando o meu filho se separou da primeira mulher, imagina, terapeuta familiar com o filho separado. Eu, botei vermelho de novo. Assim, tipo, das coisas vão me mudar, olhando no espelho e achar que eu sou diferente, entendeu? Mas eu adoro ser avó. Aí eu tenho 5 cachorros, 2 Jack Russell, que a minha filha fez o favor de deixar, e 3 que são pastores suíços, grandes, brancos, como um lobo. Eu atualmente tenho meu consultório em casa e eu tenho uns pacientes que, quando eles vinham, a mulher tinha medo. Os cachorros são os mais afáveis. A minha netinha de 3 anos chuta e eles não fazem nada, entendeu? Então, eu tenho uma neta de 18, outra de 17, da filha mais velha. Do menor, eu tenho um de 11, o do coração, que é da minha nora, de 12, e 2 pequenininhos de 3, uma menininha de 3 e um menino de 5. Que bela família. A minha outra não tem. Minha filha tem netos. Ela tem 2 gatos que ela ama de paixão. E eu acho que ajudam ela a ficar nessa pandemia sozinha no apartamento dela. Qual é a mensagem da Marília para quem nos assiste pós-pandemia? O que vamos fazer dessa nossa nova normalidade? Eu acho que a gente pode aproveitar muito para refletir muito sobre a vida. Agora, eu confesso que eu acho muito importante, eu gosto muito da física quântica, de você ter pensamentos positivos. Então, nos piores momentos da minha vida, eu sempre estava com um sorriso nos lábios, sabe? Eu sempre faço piada de tudo, porque ou você realmente encara uma situação com toda a energia que você tem dentro de você, ou acabou, sabe? Então, tem eu não sei se é bom não, mas a minha mãe vivia repetindo, Gonçalves Dias, um trechinho, que é assim, que é um velho índio cego dizendo para o filho: não chores, meu filho, que a vida é luta renhida. Viver é lutar, a vida é combate, que aos fracos abate, aos bravos, aos fortes, só pode exaltar. E uma outra coisinha bobinha, de quando eu fiz ginásio e normal só, no Instituto de Educação, só com mulheres, tá? E tinha aquele caderninho de lembranças de final do ano. Sim. Então, tinha 2 frases que me marcaram. Gente, eu tinha 14 anos, me marcaram muito. Uma delas é assim: não chores, porque o sol se foi. As lágrimas não te deixarão ver as estrelas. Tá? E o outro é: a vida é como um espelho. Se sorrires para ele, ele sorrirá para ti.
Então, eu acho que todos nós temos, porque somos adultos, temos lembranças boas. Porque, pela minha experiência de psicossomática, quando você só sofre, você acaba morrendo, fazendo um câncer. Então, se nós estamos vivos, é porque nós temos lembranças boas, sejam elas recentes, sejam elas do passado distante, e é importante a gente, de repente, se ater a essas lembranças, trazê-las para o presente. Tá entendendo? É o conselho que eu dou. Marília, querida, muito obrigada, doutora Marília, pela tua presença aqui no Planeta Digital Help. Tudo de bom para ti. Elô, por favor. Muito obrigado, o Planeta Digital agradece imensamente. Foi assim, ó, a conversa que a gente não sentiu passar, né? E eu já aprendi a respirar agora e a me tranquilizar essa noite. Muito obrigada. Parabéns, parabéns. Agora, eu tenho que agradecer a vocês, porque cada oportunidade que eu tenho de poder me dar, assim, um pouco de mim, dos meus conhecimentos. Eu tô velhinha, né? Tá Não, é porque eu não disse para vocês que, sabe, os pais já se conheciam, etc. Quando a neném nasceu, eu falei, vai casar, quando tiver 10 anos, vai casar. Marília, com essa mensagem de positividade, de amor à vida, novamente nós te agradecemos. E proximamente eu acho que vamos ter que te convidar de novo para um outro tema que não seja a pandemia. Com certeza. Muito obrigada. Vai ser Um beijo para vocês. Uma honra, tá? Tchau. Tchau, tchau.